Senhor nosso Deus e nosso Pai, amado Deus e querido Senhor, soberano e eterno Deus, Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo o que neles há. Glorificado seja o teu nome, Pai. Exaltado é o teu santo e o teu eterno nome, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela grande oportunidade, onde o Senhor, o nosso Deus, nos permite, então, continuar em meio a esse ministério, a esse chamado, com o nosso propósito de oração segundo o livro de Atos dos Apóstolos, que hoje, pela tua misericórdia, chegamos ao dia de número 9. Muito obrigado, Senhor. As lições que o Senhor tem nos dado têm sido de um valor tão imensurável, a qual não pode ser pesado ou contado. O peso de glória que o Senhor tem nos dado, à luz da tua palavra, tem nos fortalecido e tem nos feito então discernir espiritualmente os teus planos, os teus sonhos, os teus propósitos para com a vida daqueles que te amam. Pois está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, em nome de Jesus. E eu quero com isso te agradecer pela vida daqueles que te amam. Sim, Pai, todos nós que aqui estamos, tua igreja, meus amados irmãos e irmãs que continuamente estão conosco através dos propósitos desta casa de oração e adoração ao Senhor. Em meio aos exercícios espirituais, onde exercitamos a musculatura da nossa fé, para que em meio a essa força, a essa determinação e essa coragem, possamos seguir adiante rumo às mansões celestiais, rumo ao galardão da vida eterna. Muito obrigado, Pai, por este meu irmão e por esta minha irmã, que tem, para a glória de Deus, pela fé, praticado essa condição única que o Senhor nos dá quanto ao favorecimento, em que implica as promessas da tua palavra. Quando nós a obedecemos, é certo que o milagre vai acontecer, é certo que os planos de Deus hão de se realizar naqueles que confiam em ti sem titubear. Louvo o teu nome também pela vida daqueles que estão se juntando a nós pela primeira vez. Este meu amado irmão e esta minha amada irmã, que não apenas nos escutam, nos vê pela primeira vez, mas que se junta a nós, a fim de que os seus pedidos de orações sejam colocados diante de ti. E uma das coisas que muito atesta a tua alegria em nós é saber que as nossas orações passam pelo Senhor Jesus Cristo. E que é certo que nenhuma de nossas petições ficarão ao léu. O Senhor é Deus para nos ouvir, nos escutar e fazer aquilo que te agrada segundo a tua palavra. Pois é a tua palavra que nos direciona, é a tua palavra que nos prepara para o auge dos nossos pedidos de orações. Mas antes de declarar profeticamente à luz da tua palavra, quero apresentar a ti pela fé todos os pedidos de orações que nos foram conhecidos através das mensagens de textos, através das fotografias, através dos áudios que nos foram enviados. Está tudo diante de ti, Pai. Eu confio em ti. Sou falho, sou faltoso, sou um pecador, Pai. Mas o Senhor é Deus. O Senhor vê todas as coisas e não permitirá que o meu irmão e a minha irmã, ou qualquer um de nós, sejamos decepcionados. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, o Senhor é amigo. E a tua palavra diz que o Senhor nunca nos abandonará. Seguimos com fé, Pai, e com muito entusiasmo,
esse propósito de oração que, repito, chega ao seu dia de número 9. Ainda nos encontramos no capítulo de número 4 do livro de Atos dos Apóstolos. E agora, Pai, ali por volta do versículo de número 23 em diante, há uma reação por parte dos apóstolos e da igreja em virtude da perseguição e das circunstâncias às quais eles agora enfrentam por terem sido então testemunhas do Evangelho, por terem ouvido a voz do Senhor Jesus, por ter te obedecido, e agora surgem as consequências. Lembro que antes deste acontecimento em específico, nesse texto sagrado, eu lembro que foram acrescentados um pouco mais de 8.000 pessoas à Igreja do Senhor. No dia de Pentecostes foram 3.000. E depois daquele milagre quanto à cura do mendigo aleijado ali na porta do templo, mais 5.000 foram acrescentados. Um momento de júbilo, um momento de muita alegria. Podemos dizer até que, em meio à percepção humana, o ápice do cumprimento da palavra do Senhor sobre aqueles que te obedecem, pois sempre há algo maior para acontecer em nome de Jesus. Mas o fato é que depois daquela conversão em massa e dos milagres e dos sinais e das maravilhas que seguiam a igreja, alguns homens vieram e se opuseram à obra do Senhor. Os mestres da lei, os saduceus, os fariseus, enfim, todos aqueles que se diziam religiosos e líderes do povo. Pai, eles prenderam os apóstolos, eles ameaçaram os apóstolos porque estavam fazendo aquilo que te agrada, estavam te obedecendo, haviam ouvido a tua palavra através do Senhor Jesus e agora estavam em meio a um sofrimento que parecia injusto. Então, em meio a esse texto sagrado, os apóstolos poderiam então ter lamentado, poderiam ter se entristecido, o que não estou dizendo que não ocorreu, mas eles poderiam ter levantado um grande lamento, uma grande murmuração, mas não. Eles surpreenderam o próprio Deus, acredito assim, visto que eles apresentaram a situação ao Senhor, como assim estamos fazendo aqui, com os nossos pedidos de orações, porque todos nós somos afrontados e confrontados com as tribulações e as provas que atravessamos no deserto dessa vida. E como um bom cristão, como alguém que de fato confia em ti, colocamos tudo aos teus pés. E eles não fizeram diferente, mas eles se sobressaíram, pois eles apresentaram a ti a tua palavra. Tua palavra diz que eles oraram e disseram: Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Pai, isso é incrível, porque na verdade o que os apóstolos oraram e declararam à luz da tua palavra, na verdade, era uma perseguição, era uma afronta ao Evangelho. Mas o que está claro neste texto sagrado, a qual Davi foi profeta, é que as nações, os líderes, os reis, os povos e as circunstâncias não estavam contra um indivíduo. Não estava contra Pedro e João, não estava contra Paulo, contra Felipe, Bartolomeu, Judas, Tadeu e os outros discípulos e todos aqueles que se juntaram a eles. Não era a respeito de um único indivíduo, mas a respeito do ungido do Senhor, logo o Senhor Jesus Cristo. Lembro-me quando o Senhor Jesus foi ter com o apóstolo Paulo na estrada de Damasco,
Quando Jesus fez a abordagem, o apóstolo Paulo, Jesus perguntou: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ali Jesus fez uma abordagem a qual o apóstolo Paulo não estava perseguindo a igreja, mas o ungido do Senhor, o Filho de Deus, o Senhor Jesus. E é isso também que temos que ter em mente, que quando passamos por dificuldades e aflições, além de certo e por certo ser uma forma do próprio Deus nos colocar numa situação de disciplina, de admoestação, de um forjar, de um caráter que se transforme de acordo com a palavra de Deus, sabemos que tudo isso também ocorre em virtude das retaliações do mal, em virtude da condição em que o inimigo se propõe a uma perseguição, não apenas contra nós, a nossa pessoa, mas porque estamos inseridos no estado da igreja e estamos colocando a nossa esperança não na nossa própria força, não no nosso próprio intelecto, não na nossa própria capacidade, mas no Filho de Deus, o Senhor Jesus. E como os apóstolos, como a igreja, assim devemos orar a respeito de tudo que nós estamos passando. Há diversas situações possíveis no meio de nós: divórcio, separação, enfermidades, tentativas de suicídio. Homens e mulheres que fazem parte do nosso contexto em meio à sociedade, além de familiares e amigos, pessoas que estão enfrentando as macas dos hospitais, as internações, pessoas que sofreram acidentes, pessoas que estão em meio a conflitos dentro da própria família. São diversas as possibilidades. Mas ainda assim, devemos considerar que a luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra principados e as potestades do ar, Satanás e seus demônios. O fato é que está escrito: e os apóstolos disseram agora: Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Isso, Pai. Considera a minha luta. Considera a luta e a diversidade do meu irmão e da minha irmã. Considera as ameaças, Pai. Considera os pontos negativos. Considera, Pai, a hostilidade do mal, o diagnóstico negativo. Considera, ó Pai, em nome de Jesus. E encoraja. Encoraja o meu irmão, encoraja a minha irmã. Me encoraja, Pai. A luz da tua palavra nos capacita, Pai, em nome de Jesus. Pois nós não podemos parar. Porque a ordem é sermos testemunhas do Evangelho. A ordem é para que estejamos na dispensação da tua graça, para experimentarmos sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois disso, o texto diz que aquele lugar tremeu e todos ali que estavam reunidos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra do Senhor. Que assim seja em nome de Jesus. Que este que nos ouve, este que nos assiste, este que ora conosco em nome do Senhor Jesus, seja cheio do Espírito Santo. E que o templo e a morada do teu Espírito, a vida deste meu irmão e desta minha irmã, venha, Pai, a tremer. Que haja um grande reboliço, mas naquilo que implica a tua santa vontade no meio da tua igreja. E assim, Pai, nos sobressaindo em meio às dificuldades, atravessando os mares em meio às tempestades, em nome de Jesus, corajosamente anunciamos a tua palavra em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto, nos concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para nós o teu rosto,
nos dando a tua paz, é o que nós pedimos e oramos. Em nome de Jesus. Amém.